E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a história de hoje, eu não sei em qual playlist eu vou colocá-la. Ela me lembra o começo, aquela história do cavalo marinho, humanoide. Para quem é da época do TikTok sabe qual é essa história. Ela acho que foi uma das minhas histórias que mais bombou, do cavalo marinho humanoide, que queria dividir tudo a 50-50. Quando eu achei aquela história foi foi um achado mesmo, no fundo do Reddit. Mas essa história, o começo é parecido, mas ela é totalmente diferente, o enredo também. Eu não vou poder falar muito, por quê? Porque se eu começar a falar, eu vou dar spoiler, eu não consigo controlar minha boca de sacola nesse nível. E depois vocês vão ficar chateados comigo, porque eu fico dando spoiler nos vídeos. Mas eu espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar. É finalzinho de semana, eu acredito que vocês não tenham mais a opção de ir pá. Mas a curtida e o comentário de vocês já é o suficiente pra mim, tá, gente? Espero que vocês tenham um dia abençoado. Para você que tá aí desmotivado, na cama, não quer fazer nada, vamos levantar. Se você tá com uma baguncinha na casa, não tá conseguindo ter ânimo, coloca o celularzinho aí no lugar, coloca na televisão, vamos assistir, vamos se movimentar, galera. A tristeza passa, às vezes sim, né? No meu caso, a tristeza é permanente, mas eu tenho certeza que a tristeza de vocês, por qualquer outro motivo não relacionado a luto, vai passar um dia de cada vez. Se você não tá conseguindo, não tá, tá desmotivado, tá vazio, ajoelha, conversa com Deus. Eu entendo que ele não vai conseguir te responder, mas ele vai estar ao seu lado, tá? Às vezes, quando eu tô muito depressiva, eu deito minha cabecinha no travesseiro e fico falando com ele. E também no comecinho do meu luto, da pior fase da minha vida, quando eu pensava muita besteira, eu ficava cantando aquela música A Perseguição Não Parou, a Igreja. Gente, essa música eu acho que eu ficava cantando ela na minha cabeça até eu dormir. Então, eu não vou falar mais. Espero que vocês gostem da introdução, gostem do vídeo também. E para quem já assistiu todos os vídeos aqui, vai lá no canal Retcons e Afins, temos vários, tá? Pra mocinha que me pediu mais histórias de renascimento, lá tem uma playlist com várias também, todas diferentes daqui. Beijo, tchau! No quinto ano do meu casamento, Julian Howard e eu ainda dividíamos tudo rigorosamente em 50-50. Cada um pagava metade da hipoteca. As contas da casa eram calculadas até o último centavo. Nós até nos revezávamos para comprar camisinhas. Nossos amigos costumavam brincar que parecíamos menos um casal e mais colegas de quarto dividindo um apartamento. Eu sempre defendia Julian. Manter as finanças separadas deixa tudo mais justo e simples. Toda vez que eu dizia isso, minha melhor amiga, Vivian Stewart, xingava meu marido, chamando-o de sem vergonha e aproveitador. Na véspera de Natal, o celular antigo que Julian havia deixado em casa recebeu uma notificação. Por curiosidade, olhei a tela. Era um aviso da empresa dele. O bônus anual havia sido depositado. $1 milhão. Eu estava prestes a ligar para dividir a notícia quando Julian me ligou primeiro. Oi, querida, disse ele ao telefone. A empresa não foi muito bem este ano. Não teve bônus de fim de ano. Ele fez uma pausa antes de continuar. Então, será que você consegue cobrir as contas deste mês por enquanto? Meu estômago afundou imediatamente. Depois que desliguei, fui direto ao banco e pedi para consultar o histórico de transações dele no caixa. Transferências apareciam uma após a outra, em datas diferentes. Centenas delas, todas enviadas para o mesmo destinatário. O nome aparecia apenas como uma inicial, V. Quase sem perceber o que fazia, abri o Instagram de Vivian Stewart. A postagem mais recente era uma captura de tela de um depósito bancário. $1 milhão. A legenda dizia: o bônus de fim de ano do meu marido acabou de cair, indo direto para o fundo da faculdade do bebê. O remetente da transferência era a mesma empresa onde Julian trabalhava. Os comentários estavam lotados de curtidas e parabéns de amigos em comum. Meu Deus! $1 milhão? Onde você encontrou um homem desses? Vivian respondeu quase imediatamente. Ah, ainda estamos só namorando. Não vou aceitar um pedido tão fácil assim. Mas ele acabou de ser promovido a diretor este ano. A empresa deu um bônus enorme.
Julian havia sido promovido a diretor no mês passado. Os comentários rapidamente se encheram de inveja. 2 amigos até me marcaram. Willow Lawrence Howard. Olha o marido dela. Quanto o senhor. Howard ganhou este ano? Vivian respondeu logo abaixo. A família da Willow mantém as finanças separadas. É diferente. Outro amigo comentou. Casais que dividem tudo certinho assim são raros. Willow, você é teimosa demais. Vivian respondeu com um emoji cobrindo a boca enquanto ria. Sim, a Willow gosta assim. Ela acha justo. Alguém comentou. Mal posso esperar esse bebê nascer. Quando vocês vão pagar jantar pra gente? Vivian respondeu a todos da mesma maneira. Obrigada. Quando as coisas se acalmarem, vamos chamar todo mundo. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu deslizava pelas fotos do suposto ex-namorado de Vivian. Uma delas mostrava um homem de costas. A silhueta era parecida demais com Julian. Outra mostrava a barriga grávida de Vivian. No canto da imagem, a mão de um homem repousava suavemente sobre ela. Havia uma cicatriz no dorso daquela mão. Julian tinha exatamente a mesma cicatriz. Foi resultado de um acidente de laboratório durante um experimento. Eu já havia passado os dedos sobre aquela cicatriz centenas de vezes na cama. Era impossível não reconhecer. A legenda da foto dizia: o pai do bebê está tão animado, ele não para de acariciar minha barriga. Meu celular escorregou da minha mão e caiu no chão. A tela se iluminou com uma foto nossa juntos. Pela primeira vez, aquela imagem parecia insuportavelmente ofensiva. Há apenas um mês, Vivian me contou que estava grávida. Disse que o pai era seu ex-namorado inútil. Segundo ela, eles já tinham terminado. E ela pretendia criar o bebê sozinha. Eu a acompanhei em todas as consultas médicas. Cheguei até a pagar $3.000 pelas despesas do hospital. Willow, você é a única pessoa que me trata tão bem assim, ela disse chorando naquela época. Agora percebi a verdade. Aquela conta médica provavelmente era apenas mais uma despesa para criar o filho do meu próprio marido. Desliguei o celular e fechei os olhos. Mas as lembranças continuavam surgindo sem parar. No aniversário de Julian, no ano passado, dei a ele uma caneta tinteiro de $200. Ele imediatamente retribuiu com um lenço de seda do mesmo valor. Vivian estava presente naquele dia. Ela nos observava com inveja enquanto dizia: vocês dois têm muita sorte. Nunca precisam se preocupar com o preço dos presentes porque sempre gastam exatamente o mesmo. Agora entendi. Naquela época, provavelmente ela já estava rindo de mim por dentro. No ano retrasado, minha mãe foi hospitalizada. A cirurgia dela custou $80.000. Eu estava sem dinheiro, então perguntei a Julian se ele poderia me emprestar a quantia temporariamente. Ele respondeu calmamente. Nós concordamos em dividir tudo igualmente. Posso te emprestar, mas será tratado como um empréstimo formal, com juros bancários. Quero o pagamento em até 3 meses. Engoli toda a frustração e concordei. No fim, foi Vivian quem me emprestou $50.000. Sem juros. Fiquei tão grata que nem sabia como retribuir. Levei-a para jantar em restaurantes caros 3 vezes. Mas agora, pensando melhor, aqueles 50 mil provavelmente eram apenas trocados do dinheiro que Julian escondia e transferia para ela. Forcei-me a voltar para casa e preparar um jantar completo. Planejava confrontá-lo quando voltasse. Olhei para a mesa cuidadosamente arrumada. Cada prato era o favorito de Julian. Durante 5 anos de casamento, Julian e eu sempre fomos educados e respeitosos um com o outro. Para quem via de fora, parecíamos o tipo de casal que todos invejavam. Lá no fundo, porém, eu ainda me agarrava a uma pequena esperança. Esperava que ele dissesse que tudo aquilo era coincidência. Esperava que inventasse qualquer desculpa que eu ainda fosse capaz de aceitar. O relógio marcou meia-noite. Julian finalmente ligou. Willow, surgiu um imprevisto. Vou precisar trabalhar até tarde hoje. Não vou conseguir voltar para jantar. Ao fundo, eu conseguia ouvir vagamente fogos de artifício explodindo. Pode demorar bastante, então vou ficar em um hotel perto do escritório. Tenho uma reunião cedo amanhã. Apertei o telefone com mais força. Essa empresa é mesmo desumana, falei. Fazer funcionários trabalharem na véspera de Natal. Em qual hotel você está? Posso levar alguma coisa para você comer mais tarde? O tom de Julian mudou instantaneamente. Não. Percebendo a própria reação exagerada, ele suavizou a voz imediatamente. Não precisa. Está congelando lá fora. Eu não suportaria te deixar sair nesse frio. Tudo bem, respondi baixinho. Então descanse um pouco. No instante em que a ligação terminou, meu coração esfriou completamente. Do lado de fora da janela, os fogos de artifício continuavam explodindo à distância. Os pratos sobre a mesa já estavam frios. Rolei o Instagram sem pensar. Minha sogra, Sra. Howard, havia postado uma foto do jantar. A mesa estava cheia de comida. Todos os pratos eram os meus favoritos. A legenda dizia: preparei o jantar para minha nora favorita. Israel Reddit. Alguém comentou: por que tanto esforço por uma nora? No fim, ela nem é do seu sangue. A senhora. Howard respondeu imediatamente. Um filho não vale mais do que uma nora. Na nossa família, tratamos a nora melhor do que o próprio filho. Um calor silencioso se espalhou pelo meu peito. Não importava como Julian me tratava. A Sra. Howard sempre esteve do meu lado. Lembrei do ano em que me casei com Julian. Ela segurou minha mão enquanto chorava e disse: Willow, Julian era muito doente quando criança. Eu o mimei demais. Ele é teimoso e difícil. Se algum dia ele te tratar mal, me avise. Eu mesma vou dar uma bronca nele. Na manhã seguinte, fui até a casa dos pais de Julian. Meus sogros moravam em um bairro antigo nos arredores da cidade. O apartamento havia sido comprado por Julian 2 anos antes. A escritura estava no nome dos 2 pais. Ele disse que era para garantir a aposentadoria da mãe. Eu paguei metade da entrada. Antes de sair de casa, peguei as trufas que estava guardando. Também comprei uma garrafa do vinho tinto favorito do Sr. Howard.
Durante os últimos 5 anos, meus sogros haviam me tratado com mais carinho do que o próprio filho. No primeiro Natal depois do casamento, a senhora Howard me entregou um envelope escondido. Julian é orgulhoso demais, ela disse baixinho. Ele insiste em dividir tudo exatamente no meio. Não leve isso para o coração. Quando duas pessoas constroem uma vida juntas, nem tudo pode ser medido por justiça. Uma vez, depois de uma discussão entre Julian e eu, me recusei a visitar meus sogros no Natal por birra. O Sr. Howard me ligou sem perguntar o motivo da briga. Ele apenas disse: Willow, papai mandou entregar uns doces daquela padaria que você gosta. No dia em que a encomenda chegou, chorei. Agora, carregando os presentes, subi as escadas. Exatamente quando estava prestes a bater na porta, ouvi uma voz familiar vinda de dentro. Mãe, não precisa se preocupar tanto cozinhando. Ela não é exigente com comida. Minha mão congelou ao redor das sacolas. Ele não tinha dito que estava trabalhando até tarde na noite anterior. Mesmo assim, senti um pequeno alívio. Pelo menos ele não estava com Vivian. Eu estava prestes a empurrar a porta quando a frase seguinte me atingiu em cheio. Essas cerejas estão doces demais, comentou Vivian com sua voz suave de sempre. Então coma mais, respondeu a Sra. Howard, sorrindo para ela. Você está grávida. Precisa manter suas forças. Olhei pela fresta da porta. Vivian estava deitada no sofá, com uma perna cruzada sobre a outra. A Sra. Howard estava sentada ao lado dela, alimentando-a com cerejas uma por uma, usando um palito de dente. O Sr. Howard estava agachado perto da mesa de centro, separando uma pilha de roupinhas de bebê espalhadas pelo chão, sorrindo de orelha a orelha. A náusea me atingiu como uma onda. As sacolas escorregaram das minhas mãos e caíram no chão com um baque alto. Todos na sala se viraram ao mesmo tempo. No instante em que Vivian me viu, levantou-se rapidamente, segurou a barriga e voltou a se sentar com uma expressão dolorida. Julian largou a xícara de chá e a segurou pela cintura em um movimento rápido e natural. Ensaiado demais. Vivian veio até mim e passou o braço ao redor dos meus ombros, como se ainda fôssemos melhores amigas. Willow, eu caí na rua hoje. O Julian acabou passando por perto e me deu carona. Senão, eu realmente não saberia o que fazer. Afastei-me dela e encarei Julian. Querido, achei que você fosse fazer hora extra. O que está fazendo aqui na casa dos seus pais? Ele hesitou por um instante antes de desviar o olhar. Foi cancelado de última hora. A Sra. Howard se apressou em completar. Isso mesmo, Julian acabou de chegar também. Um filho tão atencioso veio cedo visitar a mãe. Vivian só caiu na rua. O Julian encontrou com ela por acaso e a trouxe aqui para descansar um pouco. Olhei para os pés de Vivian. Ela usava pantufas de lã macias. Não havia um único vestígio de sujeira em suas pernas. Forcei minhas emoções para baixo. Acabei de lembrar que tenho algo para resolver. É melhor eu ir. Ninguém tentou me impedir. Encostei na parede do corredor e escorreguei lentamente até o chão, enquanto lágrimas pesadas caíam sem parar. Então ouvi a voz de Julian vindo de dentro da sala. Mãe, não se preocupe. Do jeito que a cabeça dela funciona, ela nunca vai perceber o que venho fazendo pelas costas dela. O pai dela era importante, mas ela não herdou nada da inteligência dele. Havia arrogância em sua voz. Continuei encostada na parede gelada enquanto meu coração disparava cada vez mais rápido. Quer saber? Disse a Sra. Howard de repente. O pai dela realmente foi muito bom para você naquela época. Se não fosse por ele, você acha que teria conseguido entrar numa empresa tão boa? Teria a vida que tem hoje? A voz de Julian esfriou imediatamente. Mesmo sem o pai dela, eu teria conseguido sozinho. Foi justamente por causa dele que as pessoas viviam dizendo pelas minhas costas que eu dependia da minha esposa. Chega, interrompeu o Sr. Howard. O homem já morreu. Qual o sentido de trazer isso à tona agora? A voz de Vivian surgiu logo depois, doce e persuasiva. O Julian está indo muito bem agora. Ele não é pior do que aquele velho jamais foi. Ah, é verdade. Sobre aquela casa antiga que vocês mencionaram outro dia. A Sra. Howard baixou a voz. Mandei investigar. Aquele bairro vai passar por reurbanização. A indenização deve ultrapassar 2 milhões. Precisamos transferir esse dinheiro o quanto antes. Ela não pode receber nem um centavo. Coloca tudo no nome da Vivian, disse Julian. Depois de um longo silêncio, o Sr. Howard falou em voz baixa. Para ser justo, a Willow não é uma pessoa ruim. Ela só não consegue ter filhos. Meu coração afundou completamente. Ao longo dos anos, fiz incontáveis exames. Tomei tantos remédios. Mesmo assim, nunca consegui engravidar. A Sra. Howard sempre pareceu compreensiva. Ela costumava me consolar dizendo: ter filhos depende do destino. Apenas deixe as coisas acontecerem naturalmente. Agora, porém, ela suspirou e deu leves tapinhas na mão de Vivian. Exatamente. 5 anos de casamento e nenhum filho. O Julian é o único filho da família Howard. Não podemos deixar a linhagem da família acabar com ele. Então sorriu para Vivian. Você sim é abençoada. Engravidou logo de cara e ainda por cima de um menino. No resto da minha vida, tudo o que quero é segurar meu neto nos braços. Julian acrescentou. Mãe, quando o bebê nascer, você devia morar com a gente. Tem uma pré-escola excelente bem em frente ao condomínio. Vai ser mais fácil para você cuidar da Vivian e do bebê. E quanto a Willow? Perguntou a Sra. Howard. Julian fez uma breve pausa. Quando a Vivian der à luz, eu conto tudo para ela. Além disso, estamos casados há 5 anos sem filhos. Antigamente, isso já seria motivo suficiente para expulsar uma mulher de casa. E com a personalidade dela, ela se importa demais com aparências. Não vai sair por aí contando para ninguém.
O que me preocupa é ela perder o controle e causar problemas para vocês, disse o Sr. Howard outra vez. Se ela quiser criar confusão, eu me divorcio dela, respondeu Julian friamente. Eu já transferi o dinheiro há muito tempo. Ela concordou em dividir tudo meio a meio durante todos esses anos. Nunca obriguei ela a nada. Ela acha que isso faz dela orgulhosa e cheia de princípios. Na verdade, ela só é burra. Naquela noite, depois de voltar da casa da Sra. Howard, tive uma febre alta. Perdida em um sonho febril, vi meu pai ainda vivo. Ele estava sentado na cadeira de balanço da nossa antiga casa, descascando uma laranja para mim. Então disse: Willow, o maior arrependimento da minha vida foi ter te criado bem demais. Tão bem que você prefere sair perdendo a machucar alguém. Quando acordei, o travesseiro estava encharcado de lágrimas. Do lado de fora da janela, o amanhecer ainda não tinha chegado. Julian ainda não havia voltado para casa. Peguei o celular. Às 3 da manhã, Vivian havia postado no Instagram. A foto mostrava 2 mãos entrelaçadas. A legenda dizia: Obrigada por ficar comigo para assistir ao nascer do sol. Apaguei a tela e fui até o escritório. Durante 5 anos de casamento, tudo o que pertencia a Julian ficava guardado ali. Eu nunca tinha mexido em nada antes. Quando abri a gaveta, a primeira coisa que vi foram fotos. Fotos obscenas. Vivian completamente nua, sentada sobre o abdômen de Julian. Vivian usando lingerie na cama da nossa casa. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava cada evidência. No fundo da gaveta havia um envelope antigo de documentos. O papel estava amarelado e quebradiço. Israel Reddit. Abri devagar. Dentro havia um boletim de acidente de trânsito. A data era um dia antes do funeral do meu pai. No dia em que meu pai morreu, eu estava fora da cidade a trabalho. Julian me contou que meu pai havia avançado um sinal vermelho e batido contra um guardrail. Disse que ele morreu na hora. Quando voltei às pressas, meu pai já tinha sido enterrado. A senhora Howard segurou minhas mãos e chorou, pedindo que eu aceitasse a perda. Eu chorei até desmaiar várias vezes. Julian cuidou de todo o funeral. Na época fui grata por ele ter me ajudado a superar tudo. Mas agora, uma sensação gelada começou a crescer no meu peito. Olhei novamente para o relatório. Na seção Parte Responsável, havia um nome. Vivian Stewart. Foi Vivian quem matou meu pai. Meus dedos tremiam enquanto eu continuava folheando os papéis. No fundo, havia outro documento. Um acordo extrajudicial. Julian havia assinado como genro da vítima. O motivo declarado dizia: a parte responsável é uma jovem com um futuro promissor. A vida dela não deve ser destruída por causa deste acidente. Fui direto para a delegacia de trânsito. Apenas um policial jovem estava de plantão na recepção noturna. Entreguei a cópia do documento. Quero consultar o arquivo original de um acidente ocorrido há 3 anos. A vítima era Carl Lawrence. Ele olhou os papéis e franziu a testa. Esse caso já foi encerrado. Implorei repetidamente como filha da vítima. Pouco a pouco, através das explicações do policial, a verdade dos últimos 5 anos finalmente veio à tona. Naquele dia, meu pai não estava dirigindo. Ele estava atravessando a rua com o sinal aberto para pedestres. Vivian, bêbada ao volante, o atropelou e o lançou vários metros no ar. Julian não apenas escondeu a verdade de mim. Ele assinou pessoalmente o acordo no meu lugar. Ele perdoou a mulher que matou meu pai. Enquanto eu passava a noite no velório, ao lado do corpo do meu pai, Julian trocava mensagens com Vivian, consolando-a, dizendo para ela não ter medo. Quando corri para o hospital após receber a ligação, o corpo do meu pai já havia sido cremado. Não existia mais possibilidade de autópsia. O policial soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. O impacto quebrou 3 costelas dele. O baço rompeu. Houve hemorragia intracraniana. Ele morreu antes mesmo da ambulância chegar. Sinceramente, não consigo entender como a família aceitou um acordo desses. É um desrespeito enorme com o falecido. O policial continuou falando, mas meu coração já tinha afundado completamente na escuridão. Saí da delegacia atordoada. Então fui direto atrás de Vivian. Assim que me viu, o rosto dela perdeu a cor. Julian, ela disse em pânico. Eu falei que ela ia descobrir. Senão, por que teria ido até a delegacia? Julian me encarou fixamente. Não havia mais fingimento algum em sua expressão. Willow, disse lentamente. Você descobriu, não foi? Não respondi. Meu olhar alternava friamente entre os dois. Julian, meu pai sempre te tratou tão bem. E você ajudou a mulher que matou ele. Vivian, eu te tratei como minha melhor amiga. Meu pai até pagou sua dívida da faculdade. E foi assim que vocês retribuíram? Vivian ficou imóvel por um instante. Então, abriu um sorriso enorme. Retribuir? Willow, você não faz ideia do quanto eu odeio esse seu olhar moralista. Sempre agindo como alguém bondosa, sempre fingindo ser gentil comigo. Eu queria destruir tudo o que era seu. E quer saber da verdade? Eu e Julian estamos juntos desde a faculdade. Todos esses anos, sempre que eu via você andando por aí feito uma idiota completamente enganada, eu quase morria de rir. Meu corpo inteiro tremia de raiva. Levantei a mão para bater nela. Antes que meu tapa pudesse alcançá-la, uma dor violenta explodiu no meu abdômen. Julian havia me chutado. Fui lançada para trás. Ele imediatamente ficou na frente de Vivian, protegendo-a. Já que você descobriu, disse friamente, não podemos deixar você sair daqui. Vivian correu até mim e me empurrou com força. Caí direto no mar. Pouco antes da água salgada invadir meu nariz e minha boca, ouvi Julian consolando-a. Não tenha medo, Vivian. Vou cooperar com a polícia. Vou fazer a morte dela parecer razoável. No dia seguinte, Julian registrou meu desaparecimento. Diante dos policiais, ele implorava desesperadamente. Oficial, por favor, me ajude.
Minha esposa, Willow, desapareceu ontem. Ela sofre de depressão severa e delírios. O estado mental dela é muito instável. Estou realmente preocupado com ela. Por favor, me ajudem a encontrá-la. Vivian estava ao lado dele, transmitindo tudo ao vivo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A culpa é nossa por não termos cuidado melhor dela. Foi por isso que ela fugiu sozinha. Se alguém encontrar a Willow, por favor, entre em contato conosco imediatamente. O chat da transmissão estava cheio de mensagens, confortando os dois. Naquele momento, um policial se aproximou e olhou para Julian, confuso. Sua esposa esteve aqui ontem na delegacia para prestar depoimento. Ela não contou isso para você? Saí lentamente da delegacia. Julian, você já resolveu o caso de você e Vivian conspirarem para matar meu pai e tentarem me matar também? A câmera da transmissão ao vivo se virou imediatamente para mim. Os comentários pararam por um instante, então explodiram. Vivian correu até mim e me abraçou, tremendo da cabeça aos pés. Willow, você está viva, graças a Deus. Eu achei que alguma coisa tivesse acontecido com você. Não consegui dormir uma única noite. O Julian está há dias tentando te encontrar. A polícia chegou até a declarar você morta. Empurrei-a para longe. Julian rapidamente avançou para segurá-la quando ela cambaleou. A caixa de comentários começou a subir descontroladamente. Quem é essa mulher? Espera, ela não é a Willow Lawrence? Ela não tinha morrido? O senhor. Howard estava chorando tanto agora há pouco. Por que ela apareceu do nada? Julian virou-se para a câmera com uma expressão cansada e triste. Desculpem por isso, pessoal. Minha esposa vem enfrentando alguns problemas psicológicos. Ela sofre de delírios paranoicos e faz tratamento com medicação. Alguma coisa deve ter desencadeado ela hoje. Por isso fingiu desaparecer. Por favor, não levem isso a sério. Então ele voltou o olhar para mim e abaixou a voz, como se estivesse tentando acalmar uma paciente instável. Willow, eu sei que você está chateada. Você sempre suspeitou da Vivian e de mim, mas somos apenas colegas de trabalho. Eu não te culpo pela sua doença. Mas você não pode assustar mamãe e papai desse jeito. Eu não estou doente, cortei friamente. Ele franziu a testa com uma expressão de paciência impotente. O médico já disse várias vezes para você tomar os remédios corretamente. Você insiste que não tem nada de errado, mas verifica meu celular, me segue, desaparece sem avisar e agora está acusando a gente de tentar te machucar. A essa altura, todos ao redor já haviam entendido a narrativa que ele queria construir. O chat explodiu novamente. Então ela realmente tem problemas mentais? Agora faz sentido ela ter fugido. Pobre Sr. Howard. A esposa dele é instável e mesmo assim ele continua ao lado dela. Ele está sendo acusado injustamente e ainda não pediu divórcio. Isso sim é amor. Essa Willow parece muito dramática. Encarei Julian. Seus olhos estavam úmidos, cheios de lágrimas perfeitamente calculadas. Depois de 5 anos de casamento, eu nunca tinha percebido o quão bom ator ele era. Peguei meu celular e conectei a tela grande. Você diz que eu sou delirante? Então, o que é tudo isso? Deixem todos verem. A primeira foto apareceu na tela. Vivian estava sentada no colo de Julian usando roupas provocantes, os corpos colados, os olhares carregados de intimidade. Ninguém conseguiria confundir aquilo com uma relação normal entre colegas de trabalho. O chat ficou em silêncio por um instante. Julian sequer olhou para a tela antes de responder. Tudo editado no Photoshop. Willow, só para incriminar a Vivian, você chegou ao ponto de fabricar imagens? Vivian cobriu a boca enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Willow, eu te tratei como minha melhor amiga. Por que você faria algo assim comigo? Mais fotos surgiram na tela. Os dois se beijando em um hotel. Vivian em consultas pré-natais no hospital. Então apareceu um vídeo em alta definição. Julian e Vivian estavam entrelaçados de maneira íntima. No vídeo, a voz de Vivian era clara e provocante. As pessoas ao redor ficaram constrangidas. A voz dela ecoou pela transmissão. Querido, quando você vai finalmente se divorciar daquela mulher? Não aguento mais esperar. Vivian gritou e correu para bloquear a tela. É falso. Eu nunca disse isso. Deve ter sido gerado por IA. A discussão nos comentários explodiu imediatamente. Caramba, tem evidência demais. Parece real. Até o casaco do Sr. Howard é o mesmo que ele já usou antes. Falso. Hoje em dia, IA faz qualquer coisa. Essa Willow é assustadora. Foi longe demais só para difamar o marido. Julian abaixou os olhos lentamente, os cílios tremendo levemente. Eu entendo que você guarda ressentimento. Você queria muito um filho, e nós tentamos por 5 anos sem sucesso. Se você quer descontar sua raiva em mim, tudo bem. Mas deixe pessoas inocentes fora dessa bagunça. As lágrimas de Vivian vieram no momento perfeito diante da multidão. Sua expressão frágil e lamentável fazia todos ao redor sentirem simpatia instantaneamente. Willow chegou a espalhar rumores de que o bebê de Vivian é ilegítimo. Isso é simplesmente cruel. Ela claramente tem um namorado. Inclusive, postou fotos com ele no Instagram há alguns dias. De alguma forma, a Sra. Howard conseguiu abrir caminho pela multidão. Segurou minha mão enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Willow, eu sei que é doloroso para você não poder ter filhos, mas não pode difamar Julian desse jeito. Meu filho nunca mentiu desde pequeno. Então ela se virou para a câmera, chorando abertamente. Todos vocês, por favor, sejam justos. Durante esses 5 anos de casamento, tratei minha nora melhor do que meu próprio filho. Ela disse que queria dividir tudo meio a meio, e Julian concordou. Disse que ainda não queria filhos, então nunca a pressionamos. Mas e ela?
A cada poucos dias faz um escândalo, acusa Julian de traição, acusa toda a nossa família de intimidá-la. O aperto dela se intensificou em minha mão, enquanto sua voz tremia. Willow, por favor. Vamos apenas para casa, sim? Se você estiver doente, vamos providenciar tratamento. Quando melhorar, ainda seremos uma família. O chat da transmissão ao vivo virou completamente contra mim. A senhora Howard é muito gentil. Ainda está protegendo Willow depois de tudo. Não pode ter filhos, e então acusa o marido de traição. Que tipo de psicologia distorcida é essa? Sinto pena do Sr. Howard. Se mate, Willow. Lentamente puxei minha mão do aperto da senhora Howard. Quando olhei para baixo, marcas vermelhas já haviam surgido onde suas unhas cravaram na minha pele. Abri a última pasta no meu celular. Um relatório de acidente de trânsito preencheu a tela gigante. Abaixo dele estava o acordo de indenização. No final, havia a assinatura completa de Julian. Julian, falei friamente, me diga o que é isso. Vivian matou meu pai em um acidente de carro, e você assinou secretamente um acordo pelas minhas costas. Meu pai sempre tratou você tão bem. Foi assim que decidiu retribuí-lo? Toda a área mergulhou em silêncio. Desta vez, até o chat da transmissão ao vivo travou. A expressão de Julian finalmente mudou. Vivian cambaleou para trás, derrubando um suporte de flores atrás dela. Não parei. Um por um, projetei os registros de transferências bancárias na tela. O chat explodiu. Então Vivian matou o pai de Willow? E Julian assinou o acordo de indenização? Como genro. O pai dela foi morto pela melhor amiga, e o marido encobriu tudo por anos? Julian é um monstro. Julian me encarou ferozmente. Você investigou minha vida? Sustentei seu olhar sem hesitar. Quando matou meu pai, você pensou que esse dia chegaria? Ele congelou ao ouvir minhas palavras. Então, de repente, soltou uma risada fria. Willow, só para me incriminar, você está disposta até a transformar a morte do próprio pai em uma história? Ele se virou para a câmera, elevando repentinamente a voz. Todos vocês, esse suposto acordo foi fabricado por Willow. Meu sogro, Carl Lawrence, morreu em um acidente de trânsito porque avançou o sinal vermelho e bateu contra um guardrail. Nenhum outro motorista esteve envolvido. Tudo o que Willow está mostrando foi forjado por ela mesma. Quando o pai dela morreu, ela estava fora da cidade e nem conseguiu vê-lo pela última vez. Ela me culpa por isso há 3 anos, e agora chegou ao ponto de criar provas falsas. Mais uma vez, lágrimas de crocodilo escorreram por seu rosto. Willow, o que exatamente você quer de mim? A senhora Howard correu até mim outra vez e agarrou minha mão com força. Willow, como ousa transformar a morte do seu pai numa piada doentia? Era o seu próprio pai. Você seria capaz até de usar a morte dele para incriminar Julian. O Sr. Howard permanecia na borda da multidão, olhando para mim com indignação. Os comentários mudaram de direção outra vez. Agora entendi. Fotos editadas e nomes falsos. Willow enlouqueceu. Está explorando a morte do próprio pai só para conseguir um acordo de divórcio maior. Pobre Sr. Howard. Preso a uma mulher dessas. Que tipo de família criou alguém assim? O chat continuava inundando a tela sem parar. Julian olhou para a Sra. Howard com expressão impotente, e então elevou a voz de propósito. Mãe, Willow está tendo outra crise. Apenas ignore-a. A Sra. Howard imediatamente cobriu minha boca com a mão, fingindo preocupação. Você parou de tomar os remédios de novo? Já te disse tantas vezes que essa doença exige tratamento contínuo. Você não pode deixar de tomar a medicação. Ela se virou para a câmera, lágrimas escorrendo pelo rosto. Israel Reddit. Minha nora é, na verdade, muito gentil conosco na maior parte do tempo. É só que, quando a doença dela se manifesta, ela perde o controle. Sempre acha que alguém quer machucá-la ou que Julian está traindo ela. Já a levamos ao médico antes. Transtorno delirante severo. Transtorno de personalidade paranoide. Enquanto falava, apertou ainda mais minha mão. As unhas cravaram na minha carne, e uma dor aguda percorreu meu braço. As pessoas próximas franziram a testa e instintivamente se afastaram de mim, como se tivessem medo de contagiar-se com alguma coisa. Pessoas com delírios frequentemente criam memórias inteiras. Ela pode realmente acreditar em tudo o que está dizendo. O Sr. Howard está sofrendo demais. Ser difamado pela própria esposa e ainda assim protegê-la. A Sra. Howard também é digna de pena, tendo que cuidar de uma nora com problemas mentais. Ela deveria ser enviada para um hospital psiquiátrico. Casos graves assim precisam de tratamento obrigatório. Julian abaixou o olhar, com a voz baixa e pesada. Ela é minha esposa. Não quero abandoná-la desse jeito. Arranquei minha mão do aperto da Sra. Howard e gritei para a multidão. Eu não estou doente. As pessoas ao redor suspiraram. Quanto mais doente a pessoa está, mais insiste que está bem. O Sr. Howard é bondoso demais. Por que manter uma esposa dessas? Guardando ela para quê? Se hoje ela consegue falsificar provas para incriminar você, amanhã pode acabar te esfaqueando. Mandem ela para um hospital psiquiátrico. Vivian permaneceu atrás de Julian, lançando para mim um sorriso triunfante. A Sra. Howard pegou o celular e imediatamente começou a discar. Não podemos deixar ela continuar causando problemas. Desta vez, fabricou provas para incriminar Vivian. E da próxima vez? E se realmente machucar alguém? Várias pessoas se ofereceram para me imobilizar. Por que ainda não mandaram ela para um hospital psiquiátrico? Amarrem ela. Pessoas com problemas mentais podem matar alguém e sair impunes. Isso é assustador. Quando a ambulância chegou, eu já estava completamente amarrada. Pouco antes de me colocarem na maca, Vivian se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou apenas para mim. Agora você foi oficialmente declarada louca. Ninguém vai acreditar em mais nada do que disser. Você nunca mais vai sair daquele lugar pelo resto da vida.
Enquanto se preparavam para me colocar na ambulância, a senhora Howard acariciou suavemente meu braço. Willow, vá com os médicos e receba o tratamento adequado. Não importa quanto tempo leve. Meu corpo inteiro estava gelado enquanto me empurravam em direção à ambulância. Então, de repente, houve uma agitação na multidão. Vários policiais fardados atravessaram os espectadores e caminharam diretamente até nós. Julian congelou por um instante e então tentou explicar rapidamente. Oficiais, essa mulher mentalmente instável já foi contida. Não há necessidade... O policial o interrompeu imediatamente. Julian Howard e Vivian Stewart, vocês estão presos por suspeita de envolvimento em um caso de homicídio veicular ocorrido há 3 anos, além de uma recente tentativa de homicídio. Por favor, venham conosco. A mão da senhora Howard escorregou do meu pulso. Oficial! Ela gritou, correndo para a frente. Vocês cometeram um erro. Meu filho é um bom homem. É essa mulher que está incriminando ele. Ela está doente. Mentalmente doente. O policial se afastou para evitar o toque dela e retirou um documento da pasta. Este é o arquivo original do caso do acidente ocorrido há 3 anos. A motorista, Vivian Stewart, dirigia embriagada e causou a morte de Carl Lawrence. O acordo de conciliação não foi assinado pelo familiar legal da vítima e, portanto, é inválido. A senhora Howard não conseguiu dizer mais nada. Desabou no chão. Os policiais rapidamente me soltaram das amarras. A multidão que antes gritava para me prender ficou completamente silenciosa. O chat da transmissão ao vivo mudou instantaneamente de lado. Espera. Então aquele acordo era verdadeiro? Vivian realmente matou o pai da Willow? Julian não apenas encobriu tudo, como ainda assinou um acordo para proteger a amante? Isso é monstruoso. Eu mandei Willow se matar mais cedo. Eu estava errado. Desculpa, Willow. Então Julian acusou a própria esposa de paranoia só para fazer todo mundo acreditar que ela era louca? Ele queria mandar ela para um hospital psiquiátrico para poder trancar a esposa e viver feliz com a amante? Os comentários passavam rápido demais para serem lidos. Quando a polícia estava prestes a levar Vivian, ela de repente segurou a barriga e desabou nos braços de Julian. Seu rosto ficou pálido. Julian a segurou imediatamente, com a voz trêmula. Vivian, o que houve? Fala comigo! A senhora Howard se levantou às pressas e correu até eles. Meu neto! Oficial, ela está grávida! Vocês não podem prendê-la! Ela abriu os braços e se colocou na frente de Vivian. E se algo acontecer com ela? Vocês vão assumir a responsabilidade? A multidão finalmente entendeu toda a situação. Então Julian e Vivian realmente estavam tendo um caso. Não é à toa que ele protege ela desse jeito. O bebê na barriga dela realmente é filho ilegítimo deles. Permaneci em silêncio ao lado, observando a farsa se desenrolar. Vivian permanecia fraca nos braços de Julian, os olhos semicerrados, soltando pequenos gemidos. A polícia não teve escolha, senão chamar um médico para examiná-la. Pouco depois, um médico atravessou a multidão carregando um kit médico. Vivian ainda tremia. Julian a segurava com força, lágrimas nos olhos. Doutor, por favor, examine ela. Ela está grávida. Nada pode acontecer com ela. A senhora Howard caminhava nervosamente de um lado para o outro, com as mãos unidas em oração. Deus nos abençoe. Deus abençoe meu neto. O médico se ajoelhou, colocou o estetoscópio e depois pegou um ultrassom portátil, pressionando-o contra a barriga de Vivian. Alguns instantes depois, ele ergueu o olhar. Sua expressão parecia estranha. Julian perguntou imediatamente. E então, o bebê está bem? Precisamos levá-la ao hospital? O médico retirou o estetoscópio e respondeu calmamente. O bebê está perfeitamente saudável. Os batimentos cardíacos fetais estão estáveis. Não há nenhum sinal de aborto espontâneo. Os gemidos de Vivian cessaram imediatamente. O médico lançou um olhar para ela. A mãe também está perfeitamente saudável. Da próxima vez, não finja. Isso não faz bem para o bebê. Alguém na multidão acabou soltando uma risada. Vivian havia sido completamente desmascarada. Seu rosto ficou vermelho como fogo. O braço de Julian congelou ao redor dela, sem saber se ainda deveria segurá-la ou soltá-la. Dei um passo à frente. Da minha bolsa, tirei uma folha de papel. Já que tanta gente está aqui hoje, deixem-me mostrar mais uma coisa. Desdobrei o documento e o ergui diante da câmera. Este é o exame de fertilidade de Julian, feito há 3 anos. Julian imediatamente tentou avançar para arrancá-lo da minha mão, mas os policiais o impediram. Aproximei o documento da câmera para que todos pudessem ler claramente. Malformação congênita bilateral dos ductos deferentes. Oligospermia severa. Astenospermia. Probabilidade de concepção natural. 0. Em outras palavras, Julian jamais conseguirá engravidar uma mulher naturalmente nesta vida. O rosto de Vivian perdeu toda a cor. A senhora Howard abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma única palavra. Julian lutava desesperadamente. É falso. Tudo falso. Willow, você ficou viciada em fabricar documentos? Falso? Perguntei calmamente. Então leve Vivian ao hospital agora mesmo. Façam uma amniocentese e um teste de paternidade. Você tem coragem? De repente, Vivian se levantou do chão e apontou para mim. Você está mentindo de novo. Esse bebê é do Julian. Você só está morrendo de inveja porque nunca conseguiu engravidar. Imediatamente tirei uma segunda folha de papel da bolsa. Este é o meu exame de fertilidade. Minhas trompas estão desobstruídas. Meu útero é completamente normal. Então o motivo de eu não ter engravidado durante 5 anos de casamento nunca fui eu. Olhei diretamente para Julian. É ele quem não pode ter filhos. O chat da transmissão ao vivo ficou completamente insano. Outra reviravolta. Então a senhora Howard sempre culpou a nora por infertilidade. E no fim, o próprio filho é quem não pode?
Julian nem consegue fazer isso, e ainda assim ele traiu. Então, de quem é o bebê da Vivian? Isso é assustador de pensar. A senhora Howard ficou paralisada. Os lábios tremiam enquanto ela me olhava e depois encarava a barriga de Vivian. De quem é essa criança? Vivian deu um passo para trás. Me escuta. Eu posso explicar. A senhora Howard avançou e agarrou o cabelo de Vivian. Sua imunda! Você engravidou do bastardo de outro homem e tentou empurrar isso para cima do meu filho. Vivian gritou enquanto lutava, mas a senhora Howard a empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Eu vou te matar, sua sem vergonha, tentando enfiar um bastardo na família Howard. Ela arranhou o rosto de Vivian com violência. Vivian gritou, segurando a barriga, enquanto puxava um punhado de cabelo da senhora Howard. Julian correu para separá-las, mas a senhora Howard se virou e lhe deu um tapa no rosto. E você? Inútil. Se não pode nem fazer isso, por que não disse antes? Eu esperei anos por um neto. Eu vou matar vocês dois. Os três caíram em uma confusão de gritos e golpes. As pessoas ao redor recuaram, filmando com os celulares. Isso é o drama do ano. A senhora Howard estava defendendo Vivian e agora está batendo nela. Fiquei na borda da multidão, observando em silêncio. A polícia demorou para finalmente separá-los. Os três estavam feridos. O rosto de Vivian estava cheio de arranhões sangrando. A senhora Howard tinha uma falha no cabelo onde havia sido puxado. A camisa de Julian estava completamente desalinhada. Vivian cobriu o rosto e chorou histericamente. Como ousa me bater? O bebê que estou carregando é da família Howard. A senhora Howard cuspiu no rosto dela. Besteira! Meu filho nem pode ter filhos. Que bebê da família Howard você acha que é esse? É filho de outro homem! Vivian congelou. Então virou-se para Julian, gritando. Seu inútil! Você sabia que não podia e escondeu isso de mim. Eu tive que dormir com outros homens por sua causa. Julian ficou vermelho de raiva. O que você disse? Vivian perdeu completamente o controle. Você acha que eu queria dormir com outros homens? Você é quem não consegue. Eu precisava de um filho. Então, o que você queria que eu fizesse? Seu lixo inútil. Julian avançou e a derrubou no chão, começando a agredi-la. Vivian gritou e revidou. Os dois voltaram a brigar. A senhora Howard gritava ao lado deles e de vez em quando também os atingia. A polícia precisou intervir novamente com dificuldade. Enquanto Julian era levado, ele se virou para me olhar. Seu olhar era complexo. Eu não disse nada. Apenas sorri e acenei. Seu rosto empalideceu enquanto era empurrado para dentro da viatura. A senhora Howard desabou no chão, chorando. Meu filho. Ele foi enganado. A multidão foi se dispersando lentamente, enquanto o chat ainda explodia. Essa reviravolta é insana. Eles merecem um ao outro. Fiquei ali em silêncio, olhando para o céu. O sol era forte. Ardia um pouco nos meus olhos. Minha visão ficou turva, mas eu não chorei. Pai, você está vendo? Finalmente te vinguei. Mais tarde, Julian foi condenado a 12 anos por obstrução, agressão e desvio de bens. Vivian foi condenada a 15 anos por homicídio e agressão. A gravidez não reduziu sua pena. Após o nascimento, a criança foi para um orfanato. A senhora Howard desmaiou no tribunal e depois sofreu um derrame que deixou metade do corpo paralisado. O Sr. Howard cuidou dela sozinho. A casa que quase foi reurbanizada acabou congelada durante a investigação. No fim, foi dada a mim, mas eu não a mantive. Doei para a caridade. Após o nascimento do bebê de Vivian, um teste de paternidade confirmou que a criança não era de Julian. Nem mesmo Vivian sabia quem era o pai. Quando Julian soube disso na prisão, tentou se matar batendo a cabeça na parede. Sobreviveu, mas foi transferido para a supervisão psiquiátrica. A notícia do filho desconhecido fez a senhora Howard ter outro derrame. Dessa vez, ela não sobreviveu. O Sr. Howard continuou sozinho naquele bairro antigo. Depois, disseram que ele vendeu a casa e foi embora. Ninguém mais ouviu falar dele. 3 anos depois, visitei Julian na prisão. Ele estava atrás do vidro com os olhos vazios, mais velho do que antes. Contei tudo o que tinha acontecido com a família dele. Por um momento, a lucidez voltou aos olhos dele. Então ele chorou em silêncio. Desliguei o telefone e saí. Quando atravessei os portões da prisão, o sol caiu sobre mim, quente e implacável. Atrás de mim, as portas se fecharam lentamente. Eu não olhei para trás. Fim, que Deus te abençoe.